Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje nós vamos ver a aula 7 sobre plano cartesiano. E eu vou começar a aula de hoje confessando que o professor Fernando tem um grande hobby, que são os jogos de tabuleiro, os board games. E não aqueles board games antigos tipo War, Banco Imobiliário, Jogo da Vida. São jogos novos que trazem vários tipos de temáticas. Se você ficou interessado, você pode conferir um pouquinho mais sobre esses jogos lá no meu Instagram. E um desses jogos chama-se Quadrópolis. Nesse jogo, o objetivo dos jogadores é construir a sua quadra com vários tipos de edifícios. E para fazer isso, os jogadores precisam estar muito atentos às coordenadas da sua quadra. E isso tem tudo a ver com o nosso objeto de estudo dessa aula, que é o plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Elas são numeradas e elas se encontram aqui no ponto 0. A reta horizontal vai ser referente aos valores de x e a reta vertical será referente aos valores de y. Essas retas, ou eixos, têm seus devidos nomes. O eixo dos valores de x a gente chama de eixo das abscissas. E o eixo dos valores de y a gente chama de eixo das ordenadas. Esses dois eixos dividem o plano cartesiano em 4 áreas e a gente chama essas áreas de quadrantes. Então, começando aqui pelo lado direito superior e indo no sentido anti-horário, a gente conta o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. E o plano cartesiano vai servir para a gente localizar um ponto nesse espaço. Então, por exemplo, o ponto P ele vai ter uma localização que são dadas por coordenadas. Neste exemplo, as coordenadas do ponto P são 2 e 3. Essas coordenadas a gente chama de par-ordenado. E tem esse nome porque a gente precisa de duas informações, a informação do x e do y, e ordenado porque ele tem exatamente essa ordem. Primeiramente você fornece a informação do x e depois a informação do y. A gente também pode dizer que o 2 é uma abscissa do ponto P e o 3 é a ordenada do ponto P. Então vamos fazer um exercício bem rápido. Eu peço para você localizar esses 7 pontos nesse plano cartesiano. E nesse momento eu sugiro que você pause o vídeo, pegue um papel e um lápis e tente então desenhar esse plano cartesiano e localizar os pontos. Pronto? Vamos conferir? O ponto A é o ponto de coordenadas 4 e 7. Então nós temos a abscissa 4, ou seja, o valor do x aqui vai até o 4, e a ordenada 7. Então, você vai cruzar essas duas informações e vai dar a localização do ponto A. O ponto B tem a abscissa 8 e ordenada menos 9. Então, para x você vai até o 8 e para y você vai até o menos 9 e cruza essas duas informações. O ponto C é menos 2 e 2, menos 2 para x, 2 para y. O ponto D tem coordenadas menos 5, menos 4, menos 5 para x, menos 4 para y. O ponto E tem coordenadas 6 e 4, 6 para a abscissa e 4 para a ordenada. O ponto F é menos 9 e 9, então menos 9 para x e 9 para y. E por fim o ponto G de coordenadas 0, 0, e ele se localiza justamente no ponto de encontro dos dois eixos, que a gente também pode chamar de ponto de origem. Dados os dois pontos, a gente pode querer calcular a distância que há entre esses dois pontos. E aqui eu vou dividir em dois casos. Primeiro, o caso em que os dois pontos possuem ou uma mesma abscissa ou uma mesma ordenada. E depois a gente faz o caso 2, em que eles possuem tanto abscissa e ordenada diferentes. Começamos com os pontos A de coordenadas 4 e 7 e ponto B de coordenadas 4 e 2. Então, eles possuem a mesma abscissa. Pelo plano cartesiano, é fácil de ver qual é a distância. Já que eles estão em uma linha reta vertical, basta contar essa distância vertical dos quadradinhos. Mas você poderia fazer a conta através da diferença entre as coordenadas y. Afinal, são as únicas coordenadas que variam. Aí temos o 7 menos 2, que é igual a 5. Portanto, a distância entre A e B é 5. Mais um exemplo, temos o ponto C e D, o ponto C de coordenadas menos 4 e menos 3, e o ponto D de coordenadas 3 e menos 3. Perceba que ambos os pontos possuem a mesma ordenada. O que varia, então, são os valores das abscissas.
Seguindo a mesma ideia, você poderia então fazer a diferença entre os valores das abscissas. E aí eu sugiro que você sempre faça o maior valor menos o menor. No caso, o maior valor é 3 e o menor é menos 4. Então, você vai fazer 3 menos o menos 4. E aí perceba que o menos 4 vai gerar um mais 4 e o 3 mais 4 vai dar, portanto, 7. Você pode verificar isso no plano cartesiano contando os quadradinhos de C até D. Mas, professor, se eu fizesse ao contrário, se eu fizesse o menos 4 menos o 3, estaria errado? Não estaria errado, porém o valor ficaria negativo, ficaria menos 7, só que a gente sabe que uma distância, ela nunca é negativa, é sempre um valor positivo. Então a única coisa que você teria que fazer aí é desconsiderar o sinal negativo e pegar apenas a parte numérica. E no caso 2, quando nós temos os pontos com abscissas e ordenadas diferentes. Neste caso, o ponto A tem coordenadas 2 e 1 e o ponto B tem coordenadas 5 e 5. A primeira coisa que você pode fazer é formar esse triângulo retângulo. Você vai perceber que você vai obter um novo ponto, um ponto que a gente vai chamar de C, que é justamente aquele ponto situado no ângulo reto. Esse ponto C tem coordenadas, neste exemplo, 5 e 1. Agora perceba que nesse triângulo retângulo que a gente acabou de formar, a distância entre A e B é justamente a hipotenusa desse triângulo, enquanto que a distância entre os pontos B e C e a distância entre os pontos A e C são catetos. E se a gente possui esses valores de catetos, a gente pode utilizar o nosso querido pitch para calcular essa hipotenusa, ou seja, a distância de A até B. Dessa maneira, nós temos que a distância de A para B ao quadrado é igual à distância de B para C ao quadrado mais a distância de A para C ao quadrado. Como essas distâncias de B para C e de A para C são distâncias, lá do nosso caso 1, elas são bem fáceis de calcular. Temos que a distância de B para C vai ser justamente a diferença das coordenadas y, ou seja, 5 menos o 1, e a distância de A para C vai ser a diferença das coordenadas x, ou seja, 5 menos o 2. Então, teremos o 4 ao quadrado mais o 3 ao quadrado, tendo 16 mais 9, que é igual a 25. Como essa distância ao quadrado é igual a 25, então a distância vai ser igual à raiz quadrada desse 25. E aí a distância de A para B é igual a 5. Mais um exercício rápido para você tentar fazer. Determine a distância entre os pontos A e B, o ponto A de coordenadas menos 4 e 3 e o ponto B de coordenadas 4 e menos 1. Novamente, pause o vídeo e tente determinar essa distância e logo após eu venho com a resposta. Pronto? Então vamos lá. Eu desenhei nosso plano cartesiano aqui os pontos A e B, mas para esse exercício, como a gente já tem uma expressão, você nem precisaria desenhar ele no plano cartesiano. De qualquer maneira, nós vamos utilizar aqui o plano cartesiano para a gente entender o que a gente está fazendo. Então, seguindo aqueles passos que a gente aprendeu até agora, a gente desenha o triângulo retângulo, obtendo o ponto C, neste caso de coordenadas menos 4 e menos 1, e aí você pode utilizar a nossa fórmula, o teorema de Pitágoras, para calcular a distância de A até B. A distância de B até C será a diferença das coordenadas x, uma vez que elas estão na mesma altura y. Então, temos o 4 menos o menos 4, e a distância de A até C vai ser a diferença das coordenadas y de A e C, uma vez que esses pontos estão na mesma coordenada x. Então, temos o 3 menos o menos 1. 4 menos o menos 4 vai ficar mais 4 aqui, então 4 mais 4 dá o 8. E esse menos 1 vai ficar mais 1, então 3 mais 1 eu tenho 4. 8 ao quadrado 64 e 4 ao quadrado 16. Somando os dois temos 80. Logo, a distância de A até o B ao quadrado é igual a 80. E se a distância ao quadrado de A até B é igual a 80, temos que a distância de A até B é a raiz quadrada de 80. E a gente já viu esse ano como faz para simplificar essa raiz. A gente primeiro fatora esse 80, e nesse caso o 80 pode ser escrito como 16 vezes 5, e o 16 é conveniente porque eu conheço a raiz quadrada de 16. É 4, então eu consigo tirar pelo menos a raiz quadrada do 16, restando apenas a raiz quadrada do 5. Assim, a distância de A até B vai ser 4 raiz de 5. E mais um fato que a gente pode descobrir, dados os dois pontos no plano cartesiano, é o ponto médio entre eles. Aqui a gente poderia dividir de novo em caso 1, quando eles possuem ou abscissa ou ordenada iguais,
E o caso 2, quando eles possuem abscissas e ordenadas diferentes. Mas nesse momento eu já vou fazer um caso geral, quando esses pontos possuem abscissas ordenadas diferentes ou não. Temos o ponto A de coordenadas 1 e 2 e o ponto B de coordenadas 5 e 8. Pelo plano cartesiano, você pode supor quais são as coordenadas do ponto médio, que nesse caso eu vou representar pelo ponto M. Parece-me que as coordenadas desse ponto M são 3 e 5. Mas será que são mesmo? Note que a média aritmética entre 1 e 5 é 3 e a média aritmética entre 2 e 8 é 5. Ou seja, a gente pode realizar a média aritmética entre as coordenadas x dos pontos para obter a coordenada x do ponto médio. Assim como a gente pode fazer a média aritmética das coordenadas y dos pontos para obter a coordenada y do ponto médio. Daí, temos que o ponto médio entre dois pontos A e B pode ser obtido através da média aritmética das coordenadas x e y. Novamente, então, eu peço um exercício rápido para você tentar fazer, determinando o ponto médio entre os pontos A de coordenadas menos 4 e 3 e B coordenadas 4 e menos 1. Mais um tempinho para você pausar o vídeo, tentar resolver e logo após eu venho com a resposta. E aí, você conseguiu? Representei aqui os pontos A e B no plano cartesiano, mas como eu já falei anteriormente no exercício de determinar a distância entre dois pontos, você não precisaria fazer essa representação no plano cartesiano, uma vez que você já tem todas as informações que você precisa para calcular esse ponto médio. Enfatizando, o ponto médio é obtido através da média aritmética das coordenadas desses dois pontos. Então, os pontos têm coordenadas x, menos 4 e 4, então a gente vai fazer a média aritmética entre menos 4 e 4. E as coordenadas y são 3 e menos 1, então a gente vai fazer a média aritmética entre 3 e menos 1. Somam-se os dois valores e divide por 2. Menos 4 mais 4 dá o 0, e o 3 com menos 1 somando dá 2. E 0 dividido por 2 dá 0, e 2 dividido por 2 dá 1. Então, temos que o ponto médio entre os pontos A e B tem coordenadas 0 e 1, como representamos aqui no plano cartesiano. Fechou, galera? Então, partiu exercitar. Peço para que você faça a leitura do capítulo referência do plano cartesiano e ponto médio, e peço também para que você resolva os exercícios do 1 ao 5 das páginas 35 a 37 da apostila e os exercícios do 1 ao 5 da página 40. Mais um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!